Fala pessoal, eu sou o Caio Corá. Eu sou o Vitor Marchione. E está começando mais um episódio do Pod Crente Deus que Transforma. E pessoal, eu quero começar, antes de apresentar a nossa convidada no dia de hoje, eu quero agradecer, pessoal, o feedback do primeiro episódio foi genial, não é mesmo, Vitor? Cada mensagem que a gente recebeu, cada testemunho, gente, edificou muito nossas vidas e muito obrigado mesmo. E é isso, pessoal, eu quero pedir para vocês deixarem like, para vocês compartilharem, para vocês se inscreverem no nosso canal, porque isso estimula e faz com que o YouTube também entregue as pessoas, tá certo? Mas chega de delonga, não é mesmo, Vitor? Vamos apresentar? Bora. Pessoal, a nossa convidada hoje é uma pessoa assim, que eu tenho um respeito muito grande. É uma pessoa que eu tenho uma curiosidade muito grande de conhecer também. Ela foi minha aluna ano passado. Qual é o nome dela, Júlia? Júlia Barion Bela. É isso aí. Júlia, se apresenta pra galera. Fala quantos anos você tem, de onde você vem, por que você tá aqui em Buenos Aires, o que aconteceu? Meu nome é Júlia, tenho 20 anos. Eu sou de São Paulo, capital. Morei muito tempo no Paraná, na verdade 3 anos. E tô aqui porque desde 2019, né? E meu sonho sempre foi a medicina, então tô aqui pra realizar. Uau, que massa! No Paraná, que cidade do Paraná? Quatiguá. É uma Quatiguá, cidade... já ouvi falar. É bem no interior mesmo. E São Paulo? É São Paulo capital mesmo? Capital. Show. Ipiranga, Show de bola. ali no centro. Nossa, aí sim, show de bola, hein? É, show. Corintiana. São Caetano. São Caetano, cara. Olha só que Futebol, ali, interessante. futebol, Mas vamos lá, Júlia. Ó, o nosso quadro se chama assim, Deus que Transforma. E a pergunta, a gente vai ser direto aqui, pessoal, como que você chegou e falou, bom, eu quero servir a Cristo? Foi desde criança? Foi já na adolescência? Como foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, minha mãe é da congregação, né? Minha família não... O resto da família não seguiu nada. Mas ela, desde sempre, da congregação e tal. E ela me levava quando eu era muito pequena. Só que ela viu que já não dava mais, porque eu não gostava, né? E daí eu, cresci com os preceitos, com os valores, mas não participava de nada. E, enfim, eu comecei eu era do mundo, né? Então, tudo que era festa, tudo. E eu peguei algo muito forte contra a igreja e contra Deus, né? Porque eu via era complicado, eu via muita hipocrisia, assim, eu não... Sabe, nunca me apresentaram, sem ser minha mãe, nunca me apresentaram um Deus de amor. Nunca me apresentaram Jesus, de verdade. E com amor e tal. E, era sempre um preconceito, conceitos prévios, julgamentos prévios. E nunca me apresentaram amor. Então, e eu comecei a ficar cada vez mais com raiva, com ódio mesmo de Deus e do povo que se dizia de Deus. Uau, Júlia, que forte. Mas, assim, pra gente ser bem detalhista, em que idade, assim, mais ou menos, você tem uma recordação de que idade você começou a pegar esse ódio? Ódio é a palavra? É a palavra. Uau, ódio de forte. Deus. Eu tinha ódio de Deus. Com 11, mais ou menos. 11 anos, mais ou menos. 11 anos. Você ficou com... Mas por que esse ódio, assim? Nossa, aconteceu alguma coisa de fato que... Sim. Eu tinha cabelo curto, né? Como vocês sabem. E sempre fui de usar roupa larga e tal. E vocês já sabem, né? Preconceito. Um conceito prévio do que eu era, do que eu deixava de ser. E sempre eram pessoas que eu sabia que era da igreja. E, não sabia o que eu era, o que eu deixava de ser. Mas tinha um preconceito, um julgamento prévio pela minha aparência. E, sempre com palavras de, vai pro inferno. Entende? Sempre com nome de Deus usado em vão. Você fala a questão das pessoas que vinham te julgar sobre isso. Exatamente. E que eu sabia que eram da igreja e às vezes até usava o nome de Deus pra isso. Caraca. Sim. E aí como que eu vou gostar de um Deus que faz isso? Entende? E aí começou. Com 11 anos. Show. Então, Júlia, você tá falando que a doutrina criada por homens foi o que te fez pegar ódio da palavra de Deus. Exatamente. E do próprio Deus, né? E daí depois teve uma fase que eu falei, bom, eu vou acreditar que ele não existe, porque pra mim é mais fácil do que acreditar que ele existe e que ele é um Deus de ódio.
E nessa questão, tipo assim, desse ódio, assim, como era a conversa sua com a sua mãe? Como que, tipo, ela te ajudou de alguma forma? Ou ela não sabia que você passava? Então, no começo ela não sabia. Mas ela começou a perceber que, né, quando a gente tá longe de Deus, quando a gente não conhece o amor, quando a gente não conhece os preceitos, é nítido, né? Tudo que isso gera, né? E ela começou a, tipo, ué, tá acontecendo, minha filha não era assim, né? Depois que eu comecei a pegar esse ódio de fato. E ela vinha falar de Jesus, né? Não, porque Jesus vai vir e não sei. Eu chegava pra ela e falava, como que ele vai vir se ele nunca nem veio? Como que ele vai voltar se ele nem existe? Uau. E ele nem veio? Uau. Então, assim, não fala pra mim sobre isso porque ele não existe, eu não quero ouvir. E ela só falava assim, eu tô orando. Só. Com a sabedoria dela, sábia, tô orando. Não batia de frente, tô orando. Não batia de frente, né? Não batia de frente. E, gente, aqui a gente tem que ressaltar que a gente tá falando de uma adolescente de 11, 12 anos. E você já era assim incisiva falando, Deus não existe, Jesus não veio. Sim. E Júlia, nessa época, você tinha amizades que comungavam desse pensamento ou não? Eram amizades da igreja que tentavam te convencer? Então, eu não tinha vínculo nenhum com a igreja, né? Tipo, nenhum. E 11, 12 anos até que, tá, é isso que eu tô te contando de odiar mesmo e, sabe, realmente foi mais com 15, né? Com 12 eu já não gostava, não. Mas assim, foi evoluindo até que 15 era tipo, meu Deus, eu odeio crente. O auge, né? Foi o auge, exatamente. E amizades, claro, e eu me apeguei muito à filosofia. Eu gostava. E eu criei disso um ídolo, sabe? Principalmente Nietzsche. Deve ter alguém que estuda na escola e lembra. Mas era sempre contra Deus. E eu vi nisso um escudo. Eu vi nisso uma forma de argumentação. Tipo, foi uma coisa que meio que a sua fé... Foi minha fé. Foi Que pra falou, eu vou seguir isso porque eu quero acreditar nisso, mas trazer um conforto pra você. É que era fácil, né? Você ter um escudo, você ter um argumento. Então, tipo, eu me apeguei a isso e era o que eu usava de argumento. Fora que eu li a Bíblia pra falar mal de Deus. Ou seja, por 15 anos, você se denominava como uma pessoa ateia. Até eu procurava no budismo, eu procurava em tudo quanto é vertente, eu pesquisava. Mas a filosofia era o meu escudo, era realmente quem ali me dava argumento. Uau, Júlia, que forte. E assim, quando que começou a dar a virada? Então, é isso que eu te falei, né? Que eu li a Bíblia realmente pra estudar e ter algo contra. Eu falei, eu vou ter que ter coisa contra. E se alguém vem aqui me falar de Deus, o que eu vou fazer? Então, eu quero conhecer tudo de vocês pra eu já Argumentar, saber. né? Argumentar. E com a minha filosofia ali, ó. Enfim. E daí, naquela raiva toda e tal, uma menina, do nada, minha colega de escola, ela começou a falar de Jesus. E eu, ué, como que? Quem que é esse cara aí? E foi falando. Daí eu já mudei o meu argumento. Eu comecei a falar, bom, Jesus é legal e o fã-clube que estraga. Essa era a minha frase. Jesus é massa, só que o fã-clube, não, pra quê? E daí você vê que é besteira, mas foi mudando, né? Porque antes de alguém que nem veio, que nem existe, ele é legal, só que o fã-clube que estraga. Enfim, e ela foi contando Jesus e eu vi o amor, entende? Porque não foi me apresentado isso. Pela minha mãe, sim, mas eu não quis ouvir. Mas pelos outros não foi me apresentado. E naquele momento foi me apresentado. E aí ela, um dia, vamos no culto? Deu, bicho, vamos no culto pra quê? Pra rir de crente? Sim. E daí eu ia pra isso, tipo, eu fui com esse pensamento, né? Eu vou lá pra tirar sarro. Isso com 15 anos ainda? Isso já tava com 17. 17. Ou seja, você estava cursando o final do ensino médio. Final do ensino médio. E aí a sua amiga... Qual que é o nome? Vocês são amigas até hoje? Sim, Vitória. Nossa, tem que honrar essa menina, Vitória, sim. E daí ela falou, não, vamos pro culto e tal, pra você ver. Porque ela viu que tava, né? Quem tem o Espírito Santo tá vendo, né? Tá vendo, e ela tem com dons certeza. espirituais e tal. E ela, não, vamos lá. Vamos no culto? Deu, vou.
Eu fiquei relutante, mas depois eu falei, vou, mas com o pensamento lá, é tipo, vou pra rir, vou pra tirar o sarro. Aí eu fui. No primeiro convite, assim, ou não? Não, chamou um tempinho. Chamou um tempinho. Chamou um tempo. Aí teve uma hora que eu falei, vou. E aí começou, daí eu vi que um pessoal, assim, elogiando meu cabelo, elogiando meu jeito. Nossa, cabelo legal. Ó, o contraste. Nossa. Né? Porque eu odiei Deus, porque julgava minha aparência. Nossa, cabelo lindo, não sei o quê. E eu, ué, mas esse é o povo de Deus, né? Não sei. Que povo mudado, que povo diferente. O seu coração já meio que foi quebrando, né? Foi, tipo, meu Deus, né? O que eu tava vendo, o que eu conhecia até agora. E aí, aquele ambiente, assim, espetacular, incrível, que eu nunca tinha sentido. Uau, Só que até gente. então eu tava na filosofia, eu tava lendo Bíblia pra falar mal. Até aí, só fui no culto, pra rir de crente. Mas chegando lá eu tive uma surpresa, né? Que o pessoal tratando bem. Nossa, uau. E daí... A sua primeira igreja foi a congregação que você foi com a sua mãe, certo? Quando eu tinha, tipo, 3 anos, mas daí eu Até os 11. Não, eu parei com 3 mesmo. Com 3 3, mesmo? 4, acho que até 5 minha mãe me levou. Mas via que Não era ali. Não te tocava, né, Júlia? de forma alguma, não... só ia correr, não ia ficar pintando, desenhando no banco, tipo, sabe, pra quê? Que vai ficar forçando. E meu pai não é, minha tia não é, então, sabe? Então era muito cômodo pra você não cômodo. acreditar, não ir. Era maravilhoso. E daí, chegando lá no culto, né, isso com 17 anos, aí começou a tocar Alessandro Vilas Boas, Deixa Queimar. Nossa. Deixa Queimar. E eu chorava, que negócio é esse? Tô chorando por quê? Chorava. E a igreja inteira, tipo, e aí, o que tá acontecendo? E eu chorando, eu não entendia, eu não tava entendendo o porquê, né? Uau. Não tava entendendo. E daí eu voltei pra casa. Não entendi, mas tá bom. Só que essa minha amiga, ela continuou falando, sabe? E daí eu já comecei a olhar a Bíblia de uma outra forma. Eu já não tava mais procurando, caçando pelo em ovo, né? Porque eu não tenho o que se achar contra Deus, é impossível. E eu tava assim, caramba, esse Jesus aí, ele é massa mesmo. E o fã-clube é legal. É só saber procurar o fã-clube, certo? E o fã-clube é massa. Porque foi me apresentado, sabe, algo bom. Finalmente foi me apresentado um povo que realmente, sabe, tem o Espírito Santo e sabe praticar o amor. E daí eu falei, bom, eu acho que é isso. Só que eu ainda tava no negócio da filosofia, ainda... Um coração meio duro, claro, né? não converti, eu só chorei com uma música, sabe? Mas dentro de você já tava... Tava mudado. Enfim, é que eu não entendia nada, né, de mundo espiritual, nada. E ela continuou me chamando, eu continuei indo. Até que ela falou, tem um acampamento. O que? Montar barraca? Não entendi. Acampamento dos crentes. Acampamento, o que eu vou fazer? Acampamento? Não tinha nem noção do que era, né? Ela, não, é assim que funciona, tal. Deu. Vou pra ficar 3 dias junto com o crente. Meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Mas peraí, Júlia, antes de chegar a esse acampamento, gente, eu quero ressaltar aqui, a Júlia, eu a conheci, ela foi minha aluna no passado, então assim, eu a conheço como uma pessoa super estudiosa. Então imagina uma pessoa super estudiosa que estuda a Bíblia a fundo para poder refutar a Bíblia utilizando a própria Bíblia, sabe? Gente, isso é muito forte. Mas, Júlia, antes de chegar do acampamento, porque eu sei que nesse acampamento aí aconteceram muitas coisas legais. Nesse tempo, assim, de ter ódio até chegar no acampamento, você tinha uma vida no mundo? Ou seja, você em festa, balada, essas coisas? Com certeza. E em festa, tudo que pode imaginar do mundo tava ali. Deus, ele preserva a gente mesmo quando a gente nem imagina, né? E meu corpo, glória a Deus, assim, toda a parte de preservar, porque o Espírito Santo reside em nós, né? Que é a morada dele. E isso me foi preservado, sabe? Então, isso, glória a Deus. Mas festa, tá aí. E qual era o seu sentimento, assim, Júlia, quando você ia pra festa? Você se sentia bem na hora, no outro dia você se sentia mal? Como que era isso, mais Eu ou me menos? sentia bem porque eu não conhecia o outro lado, né? Me sentia bem. E quando a gente tá num espaço onde a gente não conhece e não pisou no Santos dos Santos, é muito fácil se acomodar, é muito fácil falar, nossa, que incrível, eu tô cheia.
Você achava que estava vivendo a melhor fase da sua vida. Com certeza. Tava com emprego, eu tava fazendo curso à noite, tinha quase uma profissão já, tava de manhã, ensino médio. Tava tudo ótimo. E ele não tinha esse preconceito, né? Pelo seu estilo, não tinha nada das pessoas. Não, tava... Acho que pelo contrário, seus amigos te apoiavam cada vez mais, né? Sim, com certeza. Exatamente. E a partir do momento que você odeia, que você, como você falou, né? De eu estudar e tal, a partir do momento que você tem argumento, você se acha na razão, né? Você fala, bom, quem é esse pessoal pra falar alguma coisa, né? E daí você se acomoda, porque você tá ali, você sabe do que você tá falando, né? E, enfim, é isso. Show. E Júlia, você sentia alguma espécie de vazio? Porque eu vou ser sincero pra você, eu também tive minha vida no mundo, né? Mas assim, eu ia pra esses lugares, eu fazia coisas, na hora me dava muita alegria, mas depois eu me sentia assim, um lixo. Eu vou ser sincero pra você, eu me sentia um lixo. Você tinha esse sentimento também ou não? Por mais que eu estivesse ali na minha razão e que eu estivesse certa do que eu estava falando, aquilo tudo é momentâneo, né? Aquele tudo de festa, de completamente momentâneo. Por isso que eu ficava procurando em budismo, em tudo quanto é religião, eu procurava. Você queria preencher, tipo, de qualquer maneira. Preencher, com certeza. Quando não era com festa, então, vou pesquisar sobre tal religião. Mas nunca chegava. Mas quando você lia a Bíblia, assim, tem essa curiosidade minha. Você lia pra ter conhecimento, mas toda vez que você lia, te confrontava? Com certeza. Eu queria procurar uma coisa em um monte ali, que é tudo certo, é tudo lindo, é tudo perfeito, né? E sim, me confrontava. É que eu falava, mas eu tô procurando o quê se eu não acho nada? Eu procurava pra achar alguma coisa, algum erro, alguma falha, mas eu não achava nada. Como que eu vou achar? Né? Mas, tipo, você lembra o que você lia? Ou se era Gênesis, se era Êxodo? Eu comecei com Gênesis e li até a metade da Bíblia. Até a metade da Bíblia? Até a metade. Caraca. Viu que eu falei pra vocês que é uma pessoa extremamente estudiosa? Cara, foi uma das melhores alunas ano passado. Amém. Mas tá, Júlia, aí tá, chegou o dia do acampamento. Você aceitou ir pro acampamento? 3 dias com os crentes? 3 dias com os crentes. Falei, meu Deus, não vou aguentar isso não. Mas eu fui relutante e tal, mas eu... Pô. E aí, aquele negócio, né? Aquela galera falando em língua, uns negócios assim, vixi, o que eu tô fazendo aqui, cara? E aquele negócio, enfim. E aí, até que, primeiro dia, primeira noite, tava o apelo, sabe? Teve o culto e tal. O apelo no final. Vem aqui na frente e tal. Todo mundo foi na frente, eu falei, vou também, não vou ficar o quê sentada aqui? E um pastor vindo na minha direção. Daí eu pra você ver, eu falava assim, Deus, eu não sei quem você é, não sei nem se você existe, mas se você estiver me ouvindo, não faça com que esse cara venha pra cá. Não faça com que ele venha até mim. Por favor, não faça, não faça. E tipo, eu já tava clamando pra algo que eu não sabia, tipo, tá, que eu chorei numa música e tá, mas e daí? Entende? E tipo, ainda tinha um escudo ali. Mas por medo do que ele iria falar? Por medo do que ele ia fazer. Porque eu sabia que Deus transformava. No fundo eu sabia. Eu não queria transformação. Era no momento que eu chorei naquela música e tudo aconteceu até o acampamento, eu sabia que não é normal, né? Por mais que eu não entendia, mas eu falei, bom, né? Eu vi aquela galera toda super respeitosa, super amorosa. E o fato de eu chorar naquela música não fez sentido, sabe? Não fez e ficou me incomodando. E aí, aquele cara vindo e eu... Não sei se você existe, não sei se você tá me ouvindo, mas não deixa esse cara chegar perto. E o pastor vindo, e eu ouvi ele falando pro pessoal, vai pra trás dela. E tipo, e ele indo, você não vai pra trás. E as pessoas têm, né, dons espirituais e vê o que tá acontecendo. E todo mundo que tinha dons tava indo pra trás de mim, ele já tava perto, porque sabia o que ia acontecer. Ele só levantou a mão, eu caí. Você caiu? Fui batizado pelo Espírito Santo. E... Tô todo arrepiado aqui. E aí, todos aqueles intercessores, todo aquele pessoal em cima, orando e falando tudo que Deus tava fazendo e que tava... E toda a minha vida inteira já estavam falando, tipo, a minha vida inteira. Eles falaram ali.
E promessas foram lançadas ali. Eu levantei falando que Jesus era a melhor coisa do mundo. E que Deus... Oh, glória a Deus! Gente, a gente tem um momento aqui que é o momento em que todo mundo dá glória a Deus. Produção, dá glória a Deus aí. Eita, glória! Glória a Deus, viu? Rapaz, Júlia, eu te juro que eu tô todo arrepiado aqui, cara. Caraca, é difícil falar porque uma transformação dessa, você viu que até que você contando, Deus foi educado com você, em nenhum momento... Super respeitoso. Nossa, isso que o Vitor falou. Muito, por tudo que você falou, você pegou um ódio, porque criticava pelo seu estilo, e a primeira coisa que aconteceu foi uma pessoa que veio elogiar seu estilo. E tem mais. Ali eu levantei, gente, primeiro, que eu caí e tipo, só quem já viveu isso sabe o que é. Só quem foi baseado pela expressão dessa forma sabe o que é. Eu não senti nada. Se alguém me pergunta, você sabe como é o espírito sair do corpo? Eu falo, sei. Porque eu tava relutante, eu falei, Deus, eu não quero. Eu ficava de olho aberto, todo mundo de olho fechado e sentindo, não, tô de olho aberto, eu não quero. Eu vi ele vindo, ele levantou a mão. Não teve força minha que me segurasse em pé, sabe? E eu caí e falou tudo que tinha que falar, falou minha vida inteira, falou o que iria acontecer. E eu levantei falando que, cara, Jesus é meu salvador. E toda a sabedoria que, tipo, parecia que havia um atraso, sabe? Que eu me atrasei muito, era pra ter acontecido antes. Pra mim essa foi a sensação. E ali ele me deu tudo que eu tinha que entender. Aqui, ó, tudo que eu tinha que entender, eu entendi. E já, tipo, levantei querendo tatuar o nome de Jesus no braço. É o que aconteceu. Que eu tenho aqui, Jesus liberta, ele vive. Caramba. E, sabe, tipo, extremos assim, naquele fogo, naquele negócio. Então, tipo... E no primeiro dia de acampamento, pessoal. A gente tá no primeiro dia. A gente tá na primeira noite. Na primeira tarde. noite, na primeira tarde e noite. Interessante, você foi pra um objetivo que era zombar, que era rir, essas coisas. E no primeiro encontro assim, com Deus naquele sítio, Deus já transformou a sua vida água pro vinho. E total. E depois nos outros dias foram promessas que foram lançadas, sabe? Além de eu fui com o objetivo de rir, eu saí com promessa, gente. Aleluia. Eu saí com dom. Eu saí com tudo. Eu saí com a salvação. Então, tipo, saí com o Espírito Santo, eu saí com o batismo pelo Espírito Santo. Coisa que tem gente que tá há muito tempo na igreja e, tipo, Deus sabe do momento de cada um. Mas ali eu tive isso, muito antes, 2 anos antes de batizar nas águas. Então, tipo, ele foi muito amoroso. Ele é com todo mundo, porque ele é incrível. Mas, sabe, a misericórdia dele ali foi Te assim, alcançou de uma forma que surpreendeu você, né? surpreendente. Ô, Júlio, você falando assim me faz lembrar uma canção que é do Carpinteiro, né? Tem uma parte que diz o seguinte: Exatamente. esse é o som do carpinteiro batendo na sua porta. Exatamente. E a outra parte da canção diz o seguinte: e esse é o som de eu abrindo a porta pro carpinteiro, né? Você vê que ele vai, toca a nossa porta, mas abrir é a nossa parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E outra coisa, Júlia, eu te entendo bem, porque eu cresci numa igreja que também era muito rígida nessa questão de cortar cabelo, né, fazer as unhas, usar maquiagem. Então tem muita gente que acaba se afastando da igreja justamente por conta dessas doutrinas criadas por homem, né? E não expondo o verdadeiro evangelho, né? Justamente. E isso machuca de uma forma que só quem viveu, sabe? Não é pela doutrina, é por você pensar que a pessoa é algo e não importa que é pecado, tá, não importa, sabe? Mas o pré-julgamento, o pré-conceito, conceito prévio por um estereótipo. Exatamente. E daí te dá no direito, te dá o aval de julgar de acordo com a tua fé. E isso afasta, gente, isso afasta. Não tem ninguém que seja convencido, que queira ir pra igreja, se você não apresenta o amor, se você apresenta o julgamento primeiro, tipo, sabe? E acontece isso mais do que a gente imagina. E as pessoas pegam ódio de Deus, de fato. De fato. Você falando nisso, no seu acampamento, seu primeiro dia, né? Depois que aconteceu isso, você foi batizada após, porque quando acaba o culto, tudo, você vai pro seu quarto. E como foi
esse momento, assim, de... O pós, né? O pós de tudo isso, porque acabou, o primeiro dia já foi. Você teve o batismo, tava com o Espírito Santo, tudo, e quando você chegou no seu quarto, seu acampamento, como que foi o seu pensamento, o que você pensava, como que foi isso? Ali no acampamento, tudo, assim, momento algum eu pensei no que tava fora, sabe? Momento algum, tudo que eu tinha vontade de fazer em festa já ali sumiu. Tudo que eu tinha de filosofia sumiu. Gente, eu não lembro de nada. Uau, De filosofia eu não lembro de nada. Eu juro que eu não lembro. Cara, eu tô me identificando muito com isso. E ali, Jesus virou minha razão. Tudo foi substituído, gente. Tudo. Toda a vontade que eu tinha do mundo. Tchau, tipo, foi aqui, tipo, jogou no lixo. Não tinha mais nada. E foi substituído. E Deus, nesses 3 dias, né? Cada dia era uma promessa diferente, era algo diferente. E era um aviso diferente. Porque ele falava, ó, eu vou limpar o seu caminho. Tem pessoas que estão na sua roda que não vou deixar. Não faz porque parte. não faz sentido mais. E ele falava, não, eu vou limpar o seu caminho, mas eu coloco, eis que eu faço coisas novas. E que eu coloco pessoas novas. E ali é o que aconteceu, né? Porque ele não mente. E quando eu cheguei em casa, porque o meu medo era, e quando eu chegar em casa? E quando eu já não estiver mais nesse ambiente? O que eu vou fazer? E não apagou. Continuou. A chama continua acesa. Gente, foi mais ainda. E eu chegava na minha escola, acho que ninguém viu, porque eu era super discreta, mas eu colocava a mão na porta da escola e eu orava. Tipo, ninguém via, mas Uau. eu tava ali. Por todas as pessoas que estavam ali que realmente seguiam tudo que as coisas do mundo pregam, né? E eu lembro, olha só. Porque assim, isso tudo foi num período muito curto, né? E teve uma prova. E qual era o tema da prova? Nietzsche. Que você manjava tudo. E eu estudei, sabia? Respondi tudo certo, respondi tal. Só que no verso da folha, eu rebati tudo de Nietzsche com a Bíblia. Eu não tinha conhecimento pra isso. Uau. Eu não tinha conhecimento pra isso. E quando eu saí da sala, eu falei, o que eu fiz? Porque não era eu. Eu não tinha conhecimento de Novo Testamento. Eu não tinha. E rebati, aqui antes, rebatia a Bíblia com Nietzsche, com filosofia. Hoje estava numa prova de Nietzsche rebatendo com a Bíblia. Cada ponto que ele colocava contra Deus, eu rebatia com o argumento da Bíblia. Nossa. No momento que eu tinha acabado de participar do acampamento. Eu não tinha conhecimento. Mas estava versículo por versículo. Cara, Júlio, você falando isso me faz lembrar o meu processo também. Eu gosto de lembrar o meu processo porque eu tô me identificando com várias coisas. Porque antes eu pegava a Bíblia e, cara, eu não entendia as passagens. E isso é muito doido porque a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, parece que os seus olhos vão abrindo, né? E você contando que numa prova você conseguiu rebater uma teoria utilizando a Bíblia, mesmo sem conhecer a Bíblia tão profundo. Sim. E é muito simbólico, né? Porque Deus via o que eu adorava de fato, né? Que era o conhecimento do mundo, que era a filosofia. Deus via. Ele sabia que eu rebatia a Bíblia com isso. Ele me fez rebater aquilo com a Bíblia. Amém. E foi super simbólico, super expressivo, do tipo, olha o que eu fiz com você. Olha o que você tá fazendo, né? E eu saí daquela sala e eu falei pra todo mundo, tipo, meu Deus, eu rebati com a Bíblia. E o pessoal, o quê? Você tá louca? Então, não entendi também, mas tá aí. E pra mim foi super assim, sabe? Foi um momento que eu falei, olha o que tá acontecendo, né? E de tudo isso, a sua amiga Vitória, né? Vitória. Como que foi isso pra ela? Era da mesma escola vocês duas, né? Sim. Nesse momento, eu era o meu último ano e ela já tinha se formado, né? Mas a gente tinha muito contato, né? E ela tava tipo, meu Deus. Nas nuvens. Nas nuvens. O que o Senhor me entregou? Olha que honra. Porque ela viu, gente, não é qualquer coisa. Uma pessoa que estuda a Bíblia pra falar mal, que odeia e no Transformação, acampamento. né? No acampamento é transformado. Tipo, é que ela chamou, então, até hoje ela fica, meu Deus, tá? O que aconteceu? Que incrível. E foi assim, a igreja inteira, na verdade, sabia, né?
Era só culto de jovens, o culto que eu chorei e tal, que eu ia, que ela me convidou, era só jovens. E eles sabiam, né, que eu não tava ali pra Deus, coisa nenhuma. Mas no acampamento eles viram, meu Deus, transformação de verdade. Deus transforma, né, E eles me viam ali, segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Só tinha um dia que eu não ia pra igreja. Caramba. 1 ou 2, eu acho. E você falou no seu acampamento que você teve dons também, né? Que você recebeu e tal. Qual que é os dons? Então, quando eu cheguei em casa, Satanás é sujo, né? Ele Muito. é muito sujo. E ele usou minha mãe pra não me deixar ir pros cultos. E a minha mãe e minha família inteira falava, você tá fanática. Porque não é normal uma pessoa que ia pra festa que era do mundo, do nada. Mas nem é por isso, é porque Satanás realmente é sujo. E ele, assim, ele não vai se mostrar com cauda e com chifre, né? Ele pega na brecha. E infelizmente usou minha mãe, e ela não me deixava mais ir pra igreja. Não... Todo mundo Te falando que eu proibia, tava... literal. Me proibiu. E Uau. todo mundo, você tá fanática, não sei o quê. E daí Deus me dava sonhos, né? Sonhos e visões. E um desses sonhos, ele falava, né? Tinha uma igreja, pegava muito fogo no céu. Era um fogo lindo, maravilhoso. E uma voz que falava, não deixa o fogo apagar. E isso foi. E eu, tipo, tá, mas é óbvio, eu tô aqui, sabe? Eu vou continuar aqui. E aí foi, ele me fortificando sempre. E até que eu falei pra ela desse sonho. E dela, né, tipo... Mas depois ficou tudo bem. Glória a Deus que teve libertação disso. E ela me deixou ir. E enfim. E teve um dia que eu falei pra Deus assim, na minha inocência, né? Acabado de me converter. Eu falei, por que eu não ouvi a tua voz? E fui deitar. Falei, perguntei despretensiosamente, né? Por que eu não ouvi tua voz naquele sonho? E fui deitar. Eu ouvi um trovão tão forte do lado esquerdo, tão forte que apitou, ficou apitando. Aí eu, assustadíssima, daí ele falou, vai pra Bíblia. E eu abri Jesus falando, eu estou à destra do Pai, eu estou à direita do Pai. E outro versículo que a voz de Deus é como trovão. E eu ouvi a voz de Deus. Nossa. Uau, Júlia. Eu já... Caramba. Quantas vezes eu já me arrepiei aqui? Um monte de vezes. Mas e assim, Júlia, e vir pra Argentina, pra Buenos Aires? Até então, porque você se batizou nas águas no mesmo dia que eu, né? Como foi isso? Como foi o processo de vir pra Argentina e se batizar nas águas? Então, eu sempre quis a medicina e tal. Meu pai queria que eu fosse pra Portugal e eu nunca quis fazer nada no Brasil. Nunca quis fazer faculdade lá. E daí eu vi uma oportunidade aqui, né? Aí eu, e Buenos Aires, né? E daí vim como amiga. E daí tive que fazer o espanhol lá, né? Passar na prova. Deu tudo certo, glória a Deus. E eu sempre perguntando pra Deus, é isso mesmo, né? Tem certeza? E sempre aqui, né? Confiando, eu tava... Que ano é isso? fervorosa. Eu vim em 2019, mas 2018 que eu tava planejando. E daí eu vim com a minha família de férias, só pra ver como, né? Será que é isso mesmo? E daí eu vim. E amei e tal. E daí fiz o espanhol e vim em 2019, tinha 18 anos. E aí foi isso, eu fiz o CBC lá. Outra coisa que nesse processo inteiro sempre foi, tipo, Deus me ensinando de uma forma muito intensa. Porque faz pouquíssimo tempo. Me converti faz 2 anos, né? E ele teve que, tipo, de uma forma bem intensa, né? Colocar todo... Porque, assim, é muito complicado você ter uma ideia totalmente, assim, contrária e odiar e se converter. Então, eu tinha que realmente, assim, não eu, mas Deus fez isso, né? De realmente me dar o conhecimento e de, tipo, meio que tirar um atraso. Eu tenho essa percepção. Era como se fosse pra ser muito antes. Só que eu atrasei. E daí, tipo, né? Ele foi me mostrando de muitas formas e muitas experiências espirituais. E, enfim. Então, até o batismo nas águas, muita coisa. E no dia do acampamento, ele falou assim. Foi no acampamento, um outro acampamento, não que eu me converti. Que foi na mesma época da minha formatura na escola e tal. Tanto que eu tive que sair do acampamento pra ir na formatura e voltei. E daí ele falou, eu tava lá quietinha, né?
só quietinha aquelas, né, que eu tava, Deus, cadê você? Não entendi, porque no outro acampamento você vê, e aí, né? E daí ele não vinha pra mim, né, todo mundo ali caindo, e aí? E eu que fiz. Eu quero também. Compartilha bem. E daí me colocaram pra fazer o vídeo de chamada pro acampamento, porque falaram, o acampamento é pra todos, mas especialmente pra você. Eu, vixe, mas tem mais coisa, então, como assim? E aí, e eu tava aqui, né, já era quase o último dia, e nada, não entendi. E aí veio um pastor e falou, ué, você achava que eu não ia falar com você? E mudou a voz dele. Uau. Completamente. E como você pensou que eu não ia falar com você se eu te trouxe aqui, sabe? E era Jesus, literal, falando. Ele falou, você vai fazer tais coisas, porque eu tava olhando, vamos pra você ver, eu tava olhando o pessoal falando em língua e batizando no Espírito Santo, eu via adolescentes batizando no Espírito Santo, erguendo as mãos e as pessoas caindo. Aleluia. Era uma igreja de jovens, né? E um culto, né? Eu ia pro culto de jovens e era um acampamento só de jovens. E eu via jovens falando em língua e batizando no Espírito Santo. E eu falava, eu quero isso, né? E daí ele falou, primeiro, né? Como que você achou que eu não ia falar com você? E depois ele falou, você vai fazer tais coisas, só que você precisa ir mais fundo. Eu aqui, meu Deus, o que é ir mais fundo? Você precisa ir mais fundo. Daí eu fiquei com isso. Daí eu entendi, tá? É essa a mensagem, então. Beleza. E aí foi. E o mais fundo era o batismo nas águas, né? Eu só não entendia na época, mas era isso. E aí, até chegar aqui, aí teve o CBC, né? Que daí ele já me fortificou mais, porque teve uma pessoa que olhou pra mim e falou, você não vai conseguir, porque eu peguei a 6 em 3 meses, né? Bom, no quadrimestre. Mas acabei fazendo em 3 meses porque eu não peguei final. E daí, essa pessoa falou, não, você não vai conseguir. E daí Deus falando, pega 6. Deu. Pega 6. Então eu vou pegar 6. E daí, era Satanás, tipo, falando, e aí, quem que você pensa que você é pra estar fazendo, sabe? Eu via, eu tinha um discernimento, né, pra entender isso. E aí eu peguei a 6, fiz em 3 meses, nenhuma final e tal. Enfim, todas essas coisas. E eu ia batizar em 2020, né? Ano passado, mais pandemia. Época da pandemia. 2019, teve acampamento da Gênesis, não batizei. Eu não senti, de fato, assim, eu não sei, eu não entendi, mas não era a hora, né, não, gente? Por favor, né? Tem todo esse negócio da hora certa e eu não senti. E eu me forçava a sentir, eu preciso batizar. Eu quero sentir. Eu quero sentir, mas eu não senti. Era um negócio, tipo, calma, sabe? Era, tipo, calma. E daí chegou 2020 e eu falei, agora, pandemia. E tudo bem. E aí, agora 2021, que Deus falou. Agora que chegou, e ele me deu a revelação daquilo de lá atrás, esse ano. E ele falou, sabe o mais fundo? Eu batismo nas águas, e agora? Glórias a Deus, Júlia. Glórias a Deus. Aí chegou no momento do batismo, eu tava, e nessa relação com a sua mãe já? Tipo, você já tava na igreja, você ia se batizar, como que era a conversa de vocês duas? É que ela é da congregação, né? Então tem muita coisa que a gente diverge muito. Só que, tipo, eu nunca fui de contar, por exemplo, dos meus sonhos e de visões. Eu nunca fui de contar, porque eu acho que não... Ela tá sabendo agora tudo isso. Porque eu acho que é muito diferente, sabe? Mas, tipo, ano passado, por exemplo, ela pediu perdão por aquele momento que ela tinha sido usada, infelizmente, pra me impedir, né? E daí ela pediu perdão e falou, essa é a melhor escolha que você fez, sabe? E todo mundo, todo o resto da minha família parou de falar que eu era fanática e falou, não, é isso, sabe? E que sabedoria que você... E acabou, me admirando, sabe? E eu acabei servindo como exemplo. Os devocionais que eu escrevo pra Gênesis, eu mando tudo pra eles. E eles falam cada vez mais, meu Deus, sabe? Você falando assim, vem a história de Davi na minha cabeça. Que Davi, ele era desprezado, assim, pela família e tal, né? Mas depois Deus honrou de alguma forma. E você falando assim, você vê que Deus te honrou de uma forma tão grande que hoje a sua família te admira. Te reconhece. Hoje reconhece a Júlia, aquela que ama Cristo, que as pessoas têm você como exemplo. Então, tudo que você passou valeu a pena. Com toda certeza. Ô, Júlia, e assim, você tocou num tema que é a família, né, te julgar
por você ter sido transformada, né? E eles frequentando uma igreja um pouco mais rígida e tudo mais. Você tem algum conselho para algum jovem ou alguma pessoa que está passando por essa situação de como lidar com a família? Porque eu conheço várias pessoas que estão passando por essa situação e falam, eu não posso contar pro meu pai que eu vou me batizar porque meu pai é da igreja tal e eles não aceitam esse tipo de comportamento ou isso, aquilo. Você tem algum conselho para dar para essas pessoas? Da mesma forma que Deus nos transforma e nos transformou, Ele pode fazer do outro lado também, né? Com certeza. E é muito complicado porque eu sabia que não era minha mãe. Minha mãe nunca, gente, lembra que ela falava, eu estou orando por você. Se não fosse por ela, talvez assim, sabe? Ela foi a pessoa que orou por mim. E ela foi usada, né? Espiritualmente falando, e por Satanás, porque ele é sujo, completamente sujo. E isso é espiritual, seja pra minha mãe, seja pra qualquer pessoa que, tipo, não aceita uma transformação de Deus. Gente, quem que não quer ver uma pessoa sendo transformada por Deus? Então a gente entende que isso é inimigo puro. E toda essa questão é espiritual. Então, oração. Não adianta bater de frente, porque tem que honrar pai e mãe. Não adianta, sabe? Bater de frente, não adianta. Se Deus colocou no teu coração isso, tem que batizar, você vai batizar. Oração, porque naquele momento, e eu orando e tipo, quero ir pro culto e tal, foram pouquíssimos que eu, tipo, não vou bater de frente, né? Mas depois, logo, ele já me deu o sonho, já contei o sonho, já foi liberto e já... Pronto. Oração é a chave. Não adianta bater de frente, porque só vai piorar. O inimigo quer isso. Satanás quer isso. Ele quer que a gente... A desordem, né? Ele quer roubar, matar, destruir, né? Então... E o que a gente tem que aprender, né, Júlia, é que a gente tem que entregar nas mãos de Deus as nossas guerras, né? Ele guerreia pela gente. A gente tem que ajoelhar, orar, se aproximar cada vez mais dele, porque o restante é com ele. Com certeza, nada tá nas nossas mãos. Nada. Então, tipo, ele te colocou ali, sabe? Então, ele pode. E no dia do seu batismo, que foi 2021, certo? Uhum. Qual foi a sensação que você falou, agora chegou a minha vez? Eu falei, agora eu vou mais fundo. Não era essa a promessa? Então agora eu vou mais fundo. E foi isso. Tinha muita coisa pra liberar, né? Eu digo de dom mesmo, em relação aos sonhos, né? Porque foi algo muito forte, que nem ano passado não era batizada ainda nas águas, mas ele quis me falar sobre discernimento dos tempos, né? O que naquela pandemia, bom, que a gente ainda tá vivendo, mas ele quis me dar discernimento dos tempos. E eu via, né, nesse sonho eu via pessoas que se diziam de Deus, falavam abertamente, eu sou de Deus, né? Só que o meu espírito reconhecia uns, não reconhecia outros. E o que eu não reconhecia, a mão dele fazia isso aqui, ó. Sempre fazendo isso aqui. Você reconhecia pra um lado, que não reconhecia pro outro. E era isso aqui. E foi esse sonho por um bom tempo. E aí, quando eu batizei nas águas, os sonhos começaram a ficar pro outro lado, entende? Eu sonhei com o anticristo já, com coisas proféticas. Uau! Sim. Vou contar um que é o mais forte, assim, pra mim, que foi logo após eu batizar. O mais fundo era coisas que eu não ia suportar na época, sabe? De sentir opressão espiritual, de interpretações de pessoas que precisavam ouvir algumas coisas. E um desses sonhos, né, que não que eu interpretei, mas que eu tive, foi que eu estava numa catedral e era pra ser tudo lindo, era pra ser tudo maravilhoso. Eu sempre gostei de catedrais, arquitetura, tudo. Só que eu via pinturas que expressavam o pecado. Tudo que eu podia imaginar de pecado estava nas pinturas. Nas paredes, assim, sabe? E super expressado, assim, aquilo. E eu fui indo... Tinha mentira, tinha bebedeira, tinha de tudo. E eu fui no final do corredor e tinha um homem virado de costas, dá pra você ver, com coroa de espinho, Uau. um buraco na mão, vestes brancas, né? E pessoas ajoelhadas, de branco, ajoelhadas, adorando. Só que eu sabia que não era Jesus. Porque o nosso espírito reconhece. E eu sabia que não era. E aí, continua aquilo, aquela adoração, aquele negócio, e eu olhando pro lado, vendo aquelas pinturas e tal. E aquela opressão muito grande, sabe? Porque eu sabia que não era. Ele olhou pra mim, eu vi o rosto de um demônio. Ele olhou pra mim e fincou uma madeira no meu peito. E eu acordei. E daí, eu fui guiada pra ir em números, se eu não me engano.
isso na última página de Números, que tá falando sobre o vingador de sangue, que fala: aquele que com um pedaço de madeira matar, este é homicida, o homicida deverá ser morto. Uau. Tava falando sobre o anticristo. E foi tipo, nisso, depois que eu batizei, o mais fundo era sentir coisas que eu não podia sentir antes, porque senão eu ia querer me afastar. Por sentir a parte, o mundo espiritual de fato, né? A gente tá aqui, carne e osso, mas existe um mundo espiritual que também tá aqui, né? E que eu precisava sentir esse outro lado pra conseguir, mais pra frente, ajudar pessoas, né? E eu tô nessa caminhada ainda, do mais fundo ser isso, entende? De entender de fato o plano espiritual em todas as suas nuances, né? E é isso. E Júlia, assim, você está numa caminhada, como você diz, recente, 2 anos. E como que é a sua relação com Cristo? O que você faz no seu dia a dia para buscar a Cristo? Você jejua, você ora? Conta um pouquinho pra gente. Sim, de manhã já acorda em oração aqui. Não, ler a escritura pra mim, tem 3 momentos do meu dia que eu tiro real um tempo, que eu paro tudo. Parou metade de fisiologia, tô nem aí. Eu vou ali e tem 3 momentos do meu dia que eu realmente leio as escrituras e medito, né? A oração de manhã, a oração à noite. E conversa. Gente, é diálogo. Oração não é algo escrito, não é algo programado, diálogo. É uma conversa, né? É uma conversa. E sempre pedindo dons, né? Porque eu sei qual é o meu, e pedir pra que eu seja usada pra isso, né? Pra interpretar, não sei, pra ter, né, sonhos e tal, pra ajudar pessoas. E é isso, e jejum também, né? Esporadicamente quando eu sinto, e o jejum é importante. Porque é mortificar a carne, né? E essa coisa. Exato. Porque assim, o que ele falou de ir mais fundo é o plano espiritual. E não é só pra mim, é pra todo mundo, pra né? todo mundo. Nós somos chamados pra isso. E você mortificar a tua carne de uma forma tão expressiva, né? É super importante, né? Não pra Deus, porque ele, claro, ele recebe, mas é por nós, sabe? Pra nossa relação com ele, ele já tá ali, ele tá ali disposto. Mas a gente tem que mortificar cada vez, seja qual for o método. Mas o jejum é super importante, é muito simbólico, né? Então tá, oração, jejum e cantar. Você canta? Eu canto. A Júlia canta. Alô, Ministério de Louvor da Gênesis. Toca também, né? Toca. Eita, Glória. Toca o que, Júlia? Agora vem revelações. Violão, teclado, não. Eu já toquei um tempo, já tive banda, tal. Já teve Eita. banda? Banda de quê? Era no mundo de rock. Banda de rock, olha só. E você era vocalista? Era do violão só. Você é do violão. No vocal não tinha aflorado. Nem aflorou ainda, né? Mas tá bom. Mas eu ia pedir logo uma palhinha agora, né? Não, pelo amor de Deus, já faz comigo. A pessoa. Não, ó. Tô puxando saco de ninguém. A menina é muito estudiosa. A menina tem dons divinos. A menina canta, a menina toca. A menina é fotógrafa. Pessoal, ela tira faz milagre, altas fotos. Eu tava stalkeando a Júlia antes dela vir aqui participar do Deus que Transforma. E, cara, cada foto genial. Júlia, e quantos anos você tinha mesmo? No que? Quantos anos você tem? Tenho 20. Acabei de fazer 20. Nossa. 20 anos já faz tudo isso. E aí, irmão? A gente tem 28, não faz nem a metade do que ela faz. Eu sou voluntária da UPA de fotografia. É voluntário da UBA. Cara, valeu! Gente, é da UBA, não é qualquer Não é coisa, qualquer não. coisa, Rapaz, que legal, Júlia, que legal. E, Júlia, é o seguinte, e você já se postulou a ser voluntária lá na igreja pra cantar? Eu quero Hashtag ir mais. Gênesis. Hashtag Júlia no Ministério do Louvor. Também acho, viu? Fica a dica, viu? Querido. Teclado. Queria. Tem foto do batismo? Vai estar passando aí. Pessoal, a gente colocou vídeo, a gente colocou foto da Júlia, do batismo. Vai estar passando aí, tá? Vocês fiquem atentos. Eu faria um belo e eu quero batizar porque o Senhor me força e é meu Glória a Deus! Gente, Júlia tem um testemunho lindo pra contar. Ela resistiu por muito tempo à fé. Foi Júlia, a mãe ali, crente. Era E ela perseguidora, né? resistindo, e ela estudava a palavra para resistir o que a mãe ensinava. Para falar mal. Até que o amor do Senhor, que enlaçou com laços de amor, aleluia, laçou o coração dela, ela teve que se render
ao amor do Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Está conosco desde 2019, esteve conosco nas células, aprendendo, já era para ter se batizado, só que não teve batismo. Quando ela viu agora, ela não cresceu com as velhas. Vai matar essa velha criatura. Aleluia. Júlia, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Julinha. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nasci de novo, faz viver assim. E o Caio falou uma coisa muito importante, né? Como que é o seu dia a dia com Cristo, né? Porque quando a gente tem um dia a dia, igual você falou, é uma coisa muito importante, a conversa com Deus, né? E dá uma dica, assim, realmente tem muitas pessoas que estão começando com Cristo agora e fica perdida o que fazer. Qual que é um conselho que você daria, assim, para essas pessoas que estão sendo nova convertida? Fala assim, ó, o meu jeito de orar é assim, porque tem muita gente com dúvida. Como relacionar com Deus? Qual a dica que você daria? É o que a Vitória me falava, olha, você vai conversar com Deus como se ele fosse seu amigo, porque ele é o seu amigo. Sem nenhuma regra, sem nada disso, como se estivesse conversando comigo, ela falava. E é justamente isso, ele é amigo, ele é pai, ele é Deus, ele é tudo, né? Ele é o grande eu sou. É engraçado porque o verbo sempre vai ter acompanhado eu, como eu, e ele por si só já se explica. Mas o eu sou, tá, você é o quê? E ele é tudo. Sem nele nada há e nele tudo existe. Então, né, ele entende, sabe? Ele entende tudo. E a forma como você falar, só de estar falando com ele, já é incrível, né? Já é tudo que você precisa. Então, de uma forma simples, não precisa ficar arranjando palavra pra... Não. Seja você, né? Seja você, é isso que ele quer, né? E, gente, eu tô aqui já pensando nas coisas que a Júlia nos falou e algo que ela deixou até um recado para todo mundo. Se a gente prestar bem atenção no que a Júlia tá falando, ela falou que todo mundo tem promessas, né, Júlia? E quem atrasa é a gente mesmo, com as nossas tomadas de decisão, né? Então, assim, não é que existe um ou outro que é escolhido por Deus. Deus chama a todos, né? Ele toca na porta de todos, mas somente alguns abrem a porta, como você, né? E hoje você é essa pessoa de ouro, assim. Amém. Verdade, E o ato dele bater na porta de uma forma tão respeitosa, gente. É o que eu sempre falo, desde que eu me converti, eu falo, Deus não arromba portas. Jesus, ele não vai chegar com o pé na tua porta e vai arrombar, pelo amor de Deus. Cavalheiro, né? Cavalheiro, ele é demais. E ele aqui, ó, bate educadamente, né? E você tem que estar disposto a abrir, porque senão ele vai ficar, claro que ele vai ficar batendo, né? Mas é o que tá em Apocalipse, né? Na última página. Vigie para que não tomem a tua coroa. Então, assim, ele vai bater, mas você tem que abrir. Não fica pensando, né? Depois. Gente, depois não. Depois não, vigia. Vigia. Vai agora, tá perdendo. E, Júlia, assim, a gente já caminhando pro final da nossa conversa, onde você se vê daqui 5 anos? Ai, se Deus quiser, com cada vez mais, com um relacionamento mais profundo com ele, assim, a gente sempre pensa, né, meu Deus, tem como ser mais profundo? E tem. Ele tem tantas coisas, gente, que tá sobre a nossa cabeça, só que as bênçãos já estão aqui, né? Só que às vezes pela nossa teimosia, por nós, né? Nós falhamos. E já tá derramado, sabe? A gente tem que alcançar, a gente tem que realmente querer ir fundo, né? E eu espero que formada, em nome de Jesus, tô no 2º agora, vamos lá, né? E cada vez... Vai se formar com os pés nas costas. Se Deus Todo quiser. mundo já sabe isso, Eu né? Mas tá recebo, bom. irmão. E, com um ministério realmente, né? Firmado. E aí... É isso. Sabe, Júlia, você falando tudo isso, porque eu nunca, praticamente nasci da igreja, assim, né? E você falando tudo isso, uma coisa eu tenho certeza no meu coração, que muitas vidas virão através do seu testemunho. Amém. As promessas que foi lá atrás,
não se cumprir, você pode ter certeza que você está no caminho certo para salvar sua família, porque é um sonho seu isso, Com certeza. de você estar querendo a salvação da sua casa. Com certeza. E eu tenho certeza que você vai alcançar. Igual você sempre você falou agora, né? Seja você. Não muda, continua fazendo do jeito que você tá, porque eu tenho certeza que o milagre vai chegar na sua casa. Amém. Você vai ser uma pessoa muito usada aqui também para Amém. muitos jovens profetizando sobre a sua vida, sobre isso, porque a gente vê, é fato ver isso, essa alegria que você tem para servir a Deus, Amém. Glória a Deus. essa vontade, esse amor. Você pode ter certeza que vai tocar muitos jovens aqui Amém. nessa geração. E naquele dia do acampamento, que eu esqueci de falar, naqueles 3 dias foram intensos. E eu não entendia nada de visão, sonho, que negócio é esse. E o pastor simplesmente olhou pra mim e falou: eu tive algo que eu nunca tive, que era uma visão, né? E ele falou: atrás de você eu vi uma fila que não terminava, de pessoas alcançadas. E eu nunca tive isso. E eu tive pela primeira vez uma visão, e foi essa. E, enfim, gente, é isso. E sobre nós sermos, né, quem a gente é pra falar com Deus, Ele quer você do jeito que você tá, né? Do jeito... Você vai tentar se melhorar por... Não, Ele quer do verdade, jeito né? que você tá. Chegue nele do jeito... Ah, mas eu sou pecadora, Ele não vai... Para. Ele quer do jeito que você tá. E é aí que Ele vai demonstrar um milagre, né? Porque o objetivo é o milagre, a transformação de fato. É Deus que transforma, né? Deus que... Porque se fosse qualquer coisa, você podia se transformar. Mas é Deus que transforma. Deus que Ele transforma. quer do jeito que você tá. Amém. Né? Glória a Deus, mano. Então é isso. E Júlia, vem aqui, você tem algum versículo em mente que você gostaria de ler, sei lá, de deixar como recado pro pessoal? Sim, Salmo 114, 8. Deixa eu abrir aqui. Salmo 114. Lê pra gente, pastora. Cadê? Acho que eu errei, gente. 118:14. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. É isso. Amém. A nossa salvação, É a Júlia. nossa salvação. Júlia, eu te conheci ano passado, né? Virtualmente, porque a Júlia foi minha aluna. E sempre vi nessa pessoa alguém assim, muito sério. E isso me gerou um carinho especial, sabe? Mas hoje, essa admiração por ser essa pessoa séria se transformou em uma admiração por tão sábias palavras que você trouxe aqui no nosso podcast. Eu assim fico muito feliz de você ter aceitado. Quando a gente mandou o convite para ela, ela aceitou de primeira, né? Ela nem titubeou, ela falou: Caio, eu vou sim, a gente vai falar de Deus. E bom, nem posso te contar quantas vezes me arrepiei aqui com a sua história. Fico muito feliz. E se você quiser deixar um recado final, né, Vitor? Pode ficar à vontade, deixa Deus te usar. Obrigado mesmo. O Caio, nossa produção, está sendo edificado aqui. Muito. Né, produção? Ai, gente, o que eu tenho pra dizer é que é um momento em que a gente tem que vigiar, tá? Então, se Deus está chamando pessoas improváveis, eu era improvável. Quem que pensou em salvar uma pessoa que já estava enfiada no mundo? Não. Então, ele está chamando pessoas completamente improváveis, porém escolhidas. Então, assim, se ele tá te chamando, se a porta tá fazendo som, você tá ouvindo um somzinho ali de leve, porque ele é educado, né? Ele é O cavalheiro, né? Cavalheiro. E se você tá ouvindo, abre. Porque... E quem já tá, vigia, né? Porque a gente não tá pra brincadeira, o evangelho não é brincadeira. Gente, não é brincadeira. O mundo espiritual é real. Satanás, ele tá aí, ele vive pra isso, né? Porque quem é do mundo já é dele. Só que ele vai querer o quê? Mexer no que não é dele, né? Porque é de Deus. E então quem tá na fé, vigia. E quem tá ouvindo o som, abre. Porque a melhor coisa que você vai fazer na tua vida é abrir essa porta. Glória a Deus.
Então, pessoal, é isso. Hoje a gente recebeu a Júlia Belo, uma pessoa assim que teve a vida transformada por Cristo, não é mesmo, Vitor? Top, que história, Caio, que história. Por mim ficar aqui umas 3 horas escutando, sendo edificados, mas, gente... E como que é o nome da sua mãe? Helena. Dona Helena, a sua filha é uma menina de ouro. Canta, toca, prega, tira foto, é super inteligente, futura médica. Amém. Essa foi a Júlia Belo, pessoal. Espera. Ainda não acabou o episódio número 2 do Deus que Transforma. Júlia, você achou que era somente isso? Não, a equipe do Deus que Transforma preparou uma surpresinha para você. Tem 2 pessoas muito importantes que querem deixar um recado para você. Olá, Oi, Vitor, Caio. tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo, graças a Deus. Primeiro de tudo, obrigado por aceitar participar. A gente é um podcast que está recém começando, mas a gente já recebeu uma pessoa muito especial, que é a Júlia, né? E a Com Júlia certeza. de você. Então, assim, eu falei, bom, tenho que, de qualquer forma, conseguir falar com a Vitória. E que bom que você respondeu rápido e a gente está aqui. Verdade. É uma honra para mim participar. Que bom, Vitória. E, Vitória, quero que você conte um pouquinho por que você ficou amigo da Júlia e por que você falou de Cristo para a Júlia. Aconteceu alguma coisa? Como foi isso? Então, a gente se conheceu no colégio, na verdade, né? A Júlia é um ano mais nova que eu. E, se eu não me engano, eu estava no 2º ano e ela no 1º, no ensino médio. E a gente participou de uma atividade na escola juntas, assim, e a gente se tornou amigas, né? E no final do ano seguinte, a gente teve um acampamento na minha igreja, um acampamento local. E eu convidei a Júlia para ir, porque eu via que ela era uma pessoa que tinha um coração mais aberto, né? E apesar de toda a história da Júlia, né? Ela sempre foi uma menina muito doce, muito receptiva. A Júlia não era preconceituosa, ela era muito aberta para outras ideias. Então, a gente se identificava muito, né? Principalmente por esses motivos. E eu convidei a Júlia para ir e ela foi, assim, eu acredito que mais por educação mesmo do que por vontade de ir, né? E lá a gente conversou, a gente ficou mais amigas ainda e eu comecei a contar para ela os meus testemunhos, de tudo que Deus já tinha feito na minha vida. E foi muito especial porque foi lá que ela teve o primeiro batismo com o Espírito Santo e já foi super especial o momento. E o meu namorado, inclusive, também participou, né, desse processo de conversão da Júlia. E então a gente começou a conversar mesmo sobre Cristo, sobre a igreja, sobre, né, o evangelho, sobre a palavra nesses acampamentos, que foram 2 seguidos, assim, em um pouco período de tempo. E foi, assim, foi incrível ver a evolução da Júlia, sabe? É lindo ver o que Jesus tem feito na vida dela. Eu falo que ela não perde a oportunidade de me fazer chorar. Essa menina é de outro mundo. Amém. Ela é muito especial. E, Vitória, foi você, segundo ela, uma das únicas pessoas que apresentou o amor de Cristo. Até então, ela só conhecia julgamentos. E ela falou que você é uma menina que merece honras. E a Bíblia diz, dai honra a quem te honra. Então, a gente está nessa chamada de vídeo, primeiro, para que você deixe algumas palavras para a Júlia, e depois para você ser honrada, Vitória. Porque assim como eu um dia tive uma pessoa que me apresentou o amor de Cristo, né, a Júlia também. E essa pessoa, uma dessas pessoas é você. Então, eu queria deixar 2 versículos para você. Provérbios 18, 24, que diz, há amigos mais chegados do que irmãos. E você é uma amiga dessa. E Marcos 2, que diz da cura do paralítico de Cafarnaum, né? Onde os amigos levaram a cama dele pelo teto até Jesus para que ele fosse curado. E você é uma dessas amigas da Júlia. Então, eu quero te parabenizar, que você continue sendo assim, usada por Deus. E queria deixar aqui o microfone aberto do Deus que Transforma para você deixar algum recado para a Júlia. Glória a Deus. Primeiro, eu quero dizer que eu agradeço a Deus, né, pela vida da Júlia, com certeza, e agradeço a honra, né, que vocês estão me dando, que ela me dá. E quero deixar aqui que essa honra também é do nosso Deus, é do nosso Senhor Jesus. E
O que eu fiz basicamente foi só o que ele nos manda fazer sempre, né? Que é pregar o evangelho para todas as nações. E o que mais deixa meu coração contente é que mais uma alma foi salva, né? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. E o meu recado para a Júlia, eu vou tentar não chorar. Amiga, você é muito preciosa, né? Você sabe que o meu coração se alegra muito de ver todas as coisas que Jesus faz na sua vida. Você não tem ideia das tantas vezes em que Jesus já usou sua vida para falar comigo. Você é alguém que não dá para descrever em palavras. Você é alguém que mora mesmo no coração do Espírito Santo. E eu sei que ele usa a sua vida para falar com mais pessoas. E eu sei que ele vai continuar usando a sua vida para falar com muitas pessoas. Porque a sua vida é o verdadeiro significado do amor de Jesus. Eu vejo Jesus em você. Você é o espelho da sua alma, reflete a vida de Jesus. E eu quero abençoar a sua vida mesmo e dizer que você é única, você é muito especial, você é muito usada e você reflete mesmo na minha vida o que Jesus fez na cruz por todos nós. Glórias a Deus. Eu tô aqui que eu já tô chorando, meu Deus. Deus é bom demais, Vitor. Deus Demais. é lindo. Deus é bom demais. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por ter aceitado assim de primeira. Eu tô aqui em Buenos Aires, você tá onde? Eu tô em Santo Antônio da Platina, no Paraná. No Paraná. E olha só, mesmo com essa distância, a gente está aqui para falar de Deus, da forma como Deus transforma, da forma como Deus transforma vidas, não é isso? É isso aí. Vitória, eu te deixo um beijo, é um prazer te conhecer e muito obrigado. Pai. Obrigada aí, muito sucesso para vocês, viu? Continuem firmes, que eu sei que Deus vai honrar muito a vida de vocês, viu? Amém. Tchau, Já Vitória. sou uma fã. Tchau. Obrigado, tchau. Tchau. As minhas orações, então, eu sempre pedi para Deus ter misericórdia dela, converter o coraçãozinho dela, e Deus me ouviu. Então, eu sou grata a Ele por ele ter feito essa maravilha, que ela é uma filha maravilhosa, crente, batizada e temente a Deus. Então, mamãe te ama demais, meu amorzinho. E bom, pessoal, esse foi o segundo episódio do Pod Crente, do podcast Deus que Transforma. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na semana que vem.